Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. É prazer novamente estar aqui trabalhando a aula de hoje de Registro Civil das Pessoas Naturais, Títulos e Documentos com o módulo 4 da Ordem do Registro Civil, tendo na unidade 2 as responsabilidades dos tabeliães e registradores. Aqui, caros alunos, nós vamos trabalhar os conceitos fundamentais que tangenciam a ordem da efetiva aplicação de todas as relações desses tabeliães e registradores. Como objetivo da aula, vamos aqui compreender o papel desses tabeliães e registradores no sistema jurídico, explorar as suas responsabilidades legais e éticas desses profissionais e, fundamentalmente, discutir as implicações das ações desses tabeliães e registradores na segurança jurídica de todos os atos ali praticados diante dos seus cartórios para com os indivíduos da sociedade e também para com as entidades e os entes políticos da administração pública. Percebam vocês que o caminho cronológico do qual viemos trabalhando diante de todos os módulos, seja o módulo 1, 2, 3 e 4, caminham exatamente para a atividade profissional final do próprio tabelião. O módulo 4, de forma geral, além de darmos as concepções teóricas desenvolvidas na atividade do registro civil de pessoas naturais como um todo, dá, na verdade, a atividade profissional desses tabeliães e registradores dos quais estamos aqui trabalhando durante todo o curso. Então, todo aquele conteúdo programático e teórico desenvolvido pela atividade profissional está aqui no módulo 4, na sua unidade 2, finalizando com a atividade profissional e a responsabilidade daquele que a detém diante dos atos praticados. É importante percebermos, fundamentalmente, diante desta relação aqui aplicada, que desenvolvemos uma concepção muito prática, concreta e fundamental. Que é o quê? Que é, na verdade, a relação jurídica da qual ela culmina diante de toda a teoria explanada, seja ela a teoria da parte dos registros, seja ela a teoria da parte dos princípios, seja ela a teoria da parte da importância desses registros perante a sociedade, que culminam sempre de acordo com a lei. E qual lei é esta? A lei dos cartórios, a lei dos registros públicos, a lei do Código Civil, a Constituição Federal e as normas complementares e infraconstitucionais, tanto quanto as normativas emanadas pelo sistema judiciário, mediante o próprio CNJ, que é o grande fiscalizador e responsável pela função dos registros públicos de forma geral. É muito importante, então, compreendermos esse papel dos tabeliães registradores no sistema jurídico notarial de forma geral. Para isso, os tabeliões registradores desempenham um papel fundamental no sistema jurídico, agindo como agentes públicos, delegados mediante concurso público. Isso é muito importante ter essa função, não é nomeado mediante qualquer pessoa, tem que ser obrigatoriamente passar por uma prova de concurso público para que ele possa, a ele ser delegado, realizar os serviços de notariado e registro. Suas funções são essenciais para garantir a segurança jurídica e a publicidade dos atos jurídicos como um todo. É aqui, senhores, a condição de toda a concepção principiológica da qual, quando solicitado, seja pelo judiciário, seja por uma função pública, seja pelos órgãos administrativos, seja pelo desenvolvimento das atividades práticas civis de forma geral, um documento emitido pelo cartório, que sua validade ela não é questionável, porque ele tem autenticidade, ele tem validade jurídica, ele tem segurança jurídica, ele tem publicidade, ele tem todo o respaldo ali constituído diante das atividades por esses tabeliães e registradores praticados diante das suas relações jurídicas como um todo. A sua importância, a sua atividade profissional
assegura que aquela declaração constitutiva ou meramente declaratória são concretas, são reais, têm a sua funcionalidade. Então, aqui a gente começa a atividade dos tabeliães, diferenciando elas também de quem? Dos registradores. Vamos lá? Funções dos tabeliões. Então, vamos partir separando cada uma delas. O que é um tabelião e o que é, obviamente, né, um registrador. Os tabeliães, ou notários também conhecidos, são responsáveis por autenticar fatos jurídicos, garantindo a sua autenticidade, a sua segurança, a sua eficácia dos documentos e os atos jurídicos de forma geral. Eles prestam serviço em áreas que incluem o quê? Inclui as escrituras públicas, documentos de transações imobiliárias, testamentos, procurações, dentre outros meios declarativos. Atas notariais, onde registram os fatos jurídicos verificados pelo notário, por eles mesmos, pelos tabeliões. Os testamentos, formalizações das últimas vontades de uma pessoa antes, obviamente, né, da infelicidade de vir a óbito. Ou seja, toda esta relação praticada, todos esses atos, toda essa funcionalidade vinculam essencialmente aos tabeliães. Então, os tabeliães ou notários são aqueles que vão promover os presentes atos, ou seja, da autenticidade dos fatos jurídicos ali provocados pelo indivíduo, postulados também perante o indivíduo junto aos meios declaratórios, que serão respaldados e resguardados diante da classificação por um tabelião. Os registradores, por sua vez, são encarregados dos registros públicos, atualizados e seguros, essenciais para a constituição dessa publicidade de bens imóveis, registráveis, além dos atos da pessoa jurídica como um todo. Eles operam em diferentes áreas. Por quê? Vou depois frisar ainda alguns apontamentos. Registro de imóveis, registro de propriedade imobiliária ou outros direitos reais. Percebam, olha, que interessante, que os tabeliães promovem a documentação das transações. E aqui o registro de imóveis, o registro civil de pessoas naturais, como nascimento, casamentos, óbitos e outros eventos vitais, o registro de títulos e documentos, né? Registro de documentos para garantir a sua eficácia contra terceiros, o registro civil de pessoas jurídicas, os atos constitutivos dessas pessoas jurídicas, como associações, como fundações. Há uma grande diferenciação diante dos cartórios, né? De títulos e protestos de registradores e tabeliães como um todo. Por quê? Quando nós promovemos aqui a relação das funções dos tabeliães e as funções dos registradores, às vezes acabam confundindo a prática de uma forma geral. São tabeliões aqueles que promovem a relação jurídica como um todo, a documentação, a declaração, a presença daquele que vai ter a condição. O tabelião, na qual exerce a concepção de títulos e documentos, são aqueles emanados dentro das partes comerciais. Quando nós estamos falando aqui do registro civil de pessoas naturais, nós estamos pensando naqueles que vão promover a sua o quê? A sua escrituração, a sua certificação, a identificação daquele cidadão como um todo. Então, são cartórios que acabam se distinguindo, e não as funções dos tabeliães como um todo. Isso é muito importante termos essa clara e específica diferenciação para que não haja nenhum equívoco. Então, percebam bem, tá? O registrador já está tendo como função ali, manter o registro atualizado, ou seja, ele é o que registra, ele é o que promove a regularização sobre os direitos de imóveis registráveis, além de dar os atos da pessoa jurídica. Então, quando você vai pedir uma determinada certidão, você vai pedir diante de um registrador, porque além dele ter provocado, obviamente, pelo notário, ali a documentação da transação para o registro, tem um registrador que vai ali, né, emanar a devida certidão à sua pessoa, o que é de suma e prévia importância para a atividade como um todo. Ele garante a todos nós a segurança da qual visa estabelecer o ponto fundamental diante das relações jurídicas postas. Isto é um ponto
estritamente peculiar para a atividade profissional como um todo. Então, ter essa diferenciação, ter essas condições, ter a efetiva aplicação dos serviços que são prestados tanto pelos tabeliães como pelos registradores é de suma importância. Percebam aqui, já no primeiro ponto, escrituras públicas, né? Eles prestam a documentação, os testamentos, procurações, ou seja, ele vai ali. Aí promove-se o registro, ele registra a propriedade. Ele registra os direitos reais das quais possuem sobre aquele determinado imóvel. Se a pessoa possui uma posse, se a pessoa possui um domínio, se a pessoa vai possuir o direito de utilização, né, o direito de uso, dentre outras aquelas condições das quais são determinadas. Porque eu posso ter, por exemplo, o direito de usufruto, aí eu vou ter a concepção dos direitos reais dentro de uma determinada propriedade. Então, todos esses pontos são fundamentais. Vou apresentar, por exemplo, o registro de nascimento. De quem? De um filho de cada um de vocês, ou de um filho meu, ou assim por diante, de filho de qualquer cidadão. Tem todas essas relações jurídicas assim por ele emanadas. É de suma importância esta atuação. Diante dessas diferenciações e dessa condição da qual emitimos a vocês, temos a fundamentação legal, da qual respalda a atividade aqui agora do quê? Dos registradores e dos tabeliães, que são reguladas principalmente, também ali abarcada diante da nossa bibliografia, pela Lei 8.935 de 94, que está claramente vinculada à Lei do Registro Público, que a gente já observou e tem essa completude para a relação jurídica disposta na nossa atividade profissional como tabelião, como registrador, que define a organização e a fiscalização dos serviços notariais e de registro. Podemos aqui, senhores, exemplificar algumas das disposições chaves que incluem essa atividade diante, obviamente, da lei dos cartórios, da Lei 8.935, que diferencia ali o apontamento dos registradores e também o apontamento dos tabeliães de forma geral. Temos aqui como emanado, pelo slide ali que se segue, os artigos 6, 9, 14, 16 e 30. Vamos falar um pouquinho cada um deles, para que a gente possa perceber? O artigo 6 estabelece que os notários e registradores exercem uma função pública por delegação do poder público. Essa delegação, senhores, quero deixar bem claro que ela é realizada após a aprovação deste tabelião, desse registrador, mediante concurso público, na qual ele tem essa condição do exercício de ser o titular do cartório e claramente nomear, obviamente, posteriormente a ter essa condição de notário, perante aos demais servidores que ali vão ter também total fé pública nas suas atividades emanadas diante do cartório. Mas o titular, ele é obrigatoriamente condicionado à aprovação do concurso público, a não ser que esteja como ad hoc, nomeado pelo próprio Tribunal de Justiça, que é um dos fiscalizadores e o responsável legal, juntamente ao CNJ, por um determinado período, para que haja o efetivo exercício da atividade jurisdicional do concurso em si. Então, ele estabelece toda essa relação jurídica dispostas diante do poder público. Determina que os serviços notariais e de registros são exercidos em caráter privado por delegação do poder público, ou seja, tem toda essa vinculação, posteriormente, aquele titular ser responsável por aquele determinado cartório. Descreve as atribuições específicas dos tabeliões de notas, e aí está verificando o que é um tabelião de nota, o que é um tabelião de registro civil, o que é um oficial de registro civil, ou seja, a diferenciação está exatamente na atividade da qual o cartório, e não o tabelião e o registrador, irão promover. O cartório irá realizar. Se é um registro de notas, você tem a vinculação do quê? A vinculação de títulos comerciais, como autenticação, como reconhecimento de firma, como protestos, de forma geral. Agora, se você tem um dos registradores, você tem todo o registro praticado, como emissão de regularização de certidão de nascimento, certidão de óbito, realização de registro de casamento, de paternidade, de união estável, todos esses realizados distintamente e não no cartório de notas, tudo bem? No cartório de registros.
E esse é o ponto fundamental. Por isso, a lei de cartório, ela contempla a própria lei do quê? A lei de registros públicos. O artigo 16 descreve as atribuições específicas dos oficiais de registro de imóveis. E o artigo 30 descreve as sanções administrativas aplicáveis aos notários e registradores para as infrações disciplinares quando estes praticam de forma ilícita ou ilegalmente algum ato perante a concepção das suas práticas profissionais em si. Então, percebam claramente, voltando aqui as funções dos tabeliães e as funções dos registradores, que essas distinções devem ser muito claramente estabelecidas e postas diante das concepções das suas atividades. Lembrando que as diferenciações são vinculadas à utilização e à prática cartorial da qual os mesmos possuem. Porque eu posso ser um tabelião de notas e posso ser um registrador, um oficial de registro de imóveis, que são distintas, porque promovem diferenciações atos. Como assim? Lá no cartório de tabeliães ou notariais, ele vai promover a lavratura da escritura, ou seja, como se fosse um contrato. E no registro eu vou promover a averbação desse imóvel, que vai ser o registro oficial. Então, quando você for precisar de algum documento referente a um imóvel, por exemplo, você não vai tirar no tabelião de notas, você vai tirar onde? No cartório de notas e títulos. Você vai tirar no cartório de imóveis, porque ali é a função do registrador. Por isso também, quando você pega aqui, ó, escrituras, atas notariais, testamentos, todos esses daqui, senhores, praticados pelos tabeliães, devem ser obrigatoriamente finalizados e registrados e averbados, há uma grande diferenciação nesse ponto, nos cartórios de registros, que em prática são os cartórios que vão ter a função do registrador, ele que vai emitir a certidão para você. Isso é fundamentalmente prático aqui. Essa diferença, ela é fundamental. Essa diferença, ela é prioritária, porque você vai ter a função do cartório. Então, toda vez que você falar assim, ó, eu vou no tabelião ou eu vou no registrador? Depende. Você pode ir no tabelião, que é o notarial, que vai promover, às vezes, um ato, como a lavratura da escritura, que é um contrato, que ele vai ter a fé pública que aquelas partes ali pactuantes do contrato em si são lícitas, estão respaldadas, têm documentos que são considerados válidos e que podem haver, uma vez realizado esse ato, a transcrição desse imóvel. Perante isso, o próprio registrador pegará esse título, essa lavratura da escritura, para definitivamente averbar. Porque a lavratura da escritura é apenas a ata de lavrada, da qual tem a validade que aquela transição realizada entre alguma das partes pactuadas, ela ocorreu. É como se fosse também, a título de exemplo, a transcrição da venda do quê? Da venda de um determinado bem móvel, um veículo. Quando você preenche o recibo deste veículo, você está o quê? Transcrevendo e vai mediante o cartório, mediante o tabelião, para que ele possa o quê? Lavrar esse documento, que esse documento é válido. Ele reconhece a autenticação da sua assinatura, afirma que aquilo é válido. Ele comunica o Detran, da qual vai informar que houve a transferência da propriedade. Claro que para determinados bens não é necessário, por exemplo, a verbação, até porque é uma prática comum. Bens que são, e já tem um órgão público que cuida dessa relação, que são os próprios Detrans de cada estado em si, né? E os Ciretrans referente aos municípios, que vão informar, obviamente, aos respectivos Detrans nos seus estados. Toda esta relação aqui auferida e emanada diferenciam exatamente a atividade prática profissional desses tabeliães e desses registradores como um todo, que são claramente aqui apontados diante do que? Da lei dos cartórios, os artigos 6º, 9º, 14º, 16º e 30º da lei específica dos cartórios, que tem a sua plena vinculação, tem a sua plena relação com quem? Com a lei de registros públicos, que vincula todos os atos possivelmente registráveis determinados, acompanhados sempre do que? Da lei do Código Civil, o próprio Código Civil, a Constituição Federal e as normas complementares e infraconstitucionais que abarcam toda essa relação jurídica ali disposta. Percebam bem que a fundamentação legal da qual nós havíamos auferido diante da própria lei dos cartórios, 8.935,
aparece aqui no presente slide, onde que ela estabelece que, além dos cartórios, outros dispositivos legais, como o Código Civil, o Código de Processo Civil, além de registros públicos, estabelecem as normas que regulamentam a atividade notarial ou dos tabeliães e a atividade de registro ou dos registradores. Isso é de suma importância. A sua efetiva aplicação deve ser claramente aqui pautada e especulada diante desta atividade como um todo. A importância, e é um destaque muito fundamental aqui para nós, desta prática profissional exercida perante a condição societal e também legal dos tabeliães e registradores, ela é vital para a confiança e ordem no comércio jurídico e nas relações sociais. Elas caminham paralelos, senhores, à atuação dos cartórios, seja um cartório de nota, seja um cartório de registro, para que a gente possa ter essa noção. Eles caminham juntos, as atividades. Embora haja uma diferenciação, eles caminham sempre na função do quê? Das condições e relações efetivamente ali aplicadas, garantindo os direitos devidamente documentados e preservados, facilitando a prova desses direitos em litígios e promovendo a prevenção desses conflitos. É fundamental essa importância, essa relação jurídica disposta para a atividade prática profissional. A atividade notarial, ao garantir a autenticidade e a segurança dos atos jurídicos, evita litígios futuros, economizamos recursos do judiciário e das partes envolvidas. Da mesma forma que a atividade exercida pelos registradores asseguram a publicidade, a transparência dos direitos desses registros, que é essencial para o funcionamento eficiente no mercado e para a proteção de terceiros. Percebam vocês que é um conjunto, que é que eles são ligados e interligados de forma necessária, tanto a atividade do tabelião quanto a do registrador. Ambos possuem a sua autenticidade, a sua segurança jurídica dispostas, para que possam, diante dos princípios dos registros civis de pessoas naturais, como um todo, promoverem devidamente as concepções jurídicas dispostas na atividade profissional como um todo. Ela é determinante, ela é fundamental para que nós possamos, como cidadãos, como tabeliães ou registradores diante da prática profissional, exercer as atividades de forma efetivas, seguras, né? Públicas e promovendo a acessibilidade a todos mediante aos registros públicos de forma em geral. É importantíssimo para que nós possamos ter essa organização, essa plenitude das relações sociais e comerciais de forma eficaz. Garantem toda e qualquer, né, relação jurídica vital para a confiança e desenvolvimento da sociedade. Percebam o tamanho da importância societal e legal dessas atividades. Para tanto, diante dessas relações, buscamos aqui, dividindo a parte 1 e a parte 2 das responsabilidades dos tabeliães dos notariais e dos registradores, para que nós possamos aqui dar amplitude diante dos princípios dos quais nós também já trabalhamos. Porque são os tabeliães e registradores que devem assegurar a todos os documentos que atendam às exigências legais que, diante da atividade civil, possam ser solicitados mediante qualquer cidadão ou qualquer ente público perante a esses cartórios. Olha a importância disso. Então, como esses documentos são válidos, eles são ligados ao princípio da legalidade. Então, suas responsabilidades estão ali em resguardar, guardar, registrar, promover a concepção dos livros A, B, C, D e E. Percebam vocês que toda essa legalidade ela é constituída em lei, seja a lei dos registros públicos, seja a lei dos cartórios, seja o Código Civil, seja a Constituição Federal, seja as normas complementares infraconstitucionais, atuando como primeira linha de defesa legal, até para a proteção do cidadão, quanto aos seus direitos, deveres e garantias, prevenindo transações ilegais, garantindo em conformidade com a lei ali que está vigente e determinada perante o que se é solicitado da declaração ou do ato constitutivo como um todo.
o princípio da autenticidade da segurança jurídica diante das responsabilidades tabeliães, que são responsáveis pela autenticação dos documentos, garantindo que eles sejam verdadeiros, confiáveis. Percebam que aqui, os princípios se assemelham aos princípios gerais dos registros civil de pessoas naturais. Por quê? Porque é implícito diante da atividade o quê? Profissional do registrador. Ela está vinculada. A autenticidade ela é crucial para a confiança nas transações dos registros civis. Ou seja, ela está determinando toda a condição que vai assegurar ao tabelião, ao registrador, a realização da emissão da certidão que vai possibilitar este indivíduo ter a plena garantia de ter um documento lícito, válido, legal, confirmado pelo próprio Estado e confirmado pela manifestação de vontade entre as partes que foram pactuado diante de um cartório. Sejam eles esses que vinculam a situação como um todo, sejam esses a vinculação de uma situação meramente declaratória. É importantíssimo ter a concepção da legalidade, do princípio da autenticidade e da segurança jurídica aqui dispostos. Confiabilidade. Aqui vincula a concepção da ética, da boa-fé, da fé pública, realizada por quem? Por esse registrador, por esse tabelião. Porque deve manter a confiabilidade diante das informações e sem exigir qualquer forma de favoritismo em prática a uma das partes, sejam elas os indivíduos para com os indivíduos, o indivíduo para com o Estado, permitindo que esse possua uma integridade pessoal e fundamental para manter essa imparcialidade. A confiança do público, ela é necessária, porque ela está vinculada aos princípios que antecedem as relações jurídicas ali postas, que são o princípio da legalidade, o princípio da autenticidade, o princípio da segurança jurídica. A confiança, a confiabilidade, ela é fundamental, porque é dele que o Estado irá garantir que aquela relação que fora transacionada ou pactuada entre as partes, seja ele um indivíduo para com o indivíduo para com o Estado, e necessariamente, vice-versa, tenham plena fé pública, o documento é oficial, não há questionamento sobre a transcrição do presente ato ali registrado. Este é o ponto-chave. Então, essa integridade, pessoal, ela é fundamental. Ela tangencia toda a relação jurídica como um todo. E, ao mesmo tempo, diante dessa concepção de ética para as responsabilidades dos tabeliães e notariais, tem-se obrigatoriamente o dever de informar as partes envolvidas sobre os procedimentos, direitos e obrigações. Ou seja, quando da emissão da determinada certidão ou da determinada relação jurídica solicitada pelas partes ali envolvida aos atos de declaratórios ou constitutivos de direito, é necessário que o oficial que está ali promovendo a relação jurídica venha promover toda e qualquer informação da solicitação, o porquê. Ele não vai, obviamente, ali emitir sem uma justificativa, sem uma concepção plausível do conhecimento que é público, porém, ele deve ser justificável. Ele não é aleatório. Então, ele é, por sua vez, condicionado à possibilidade de ter ali emanado pelas partes a relação da qual justifica-se a emissão daquele determinado documento. A informação correta e clara ajuda a evitar mal-entendidos e, porventura, também uma função não ética praticada por um dos tabeliães ou pelos próprios registradores, porque é necessário ter o motivo do qual leva aquela informação a ser disponibilizada. Por quê? Porque é a proteção dos dados, a proteção da garantia, da segurança jurídica. Então, é muito importante, não é qualquer ato que pode também ser emanado de forma aleatória, sem uma justificativa legal. A responsabilidade civil, ela recai perante qualquer ato deste em si praticado. Por quê? Porque caso haja alguma ilegalidade, haja alguma divergência, haja algum erro, haja alguma negligência,
responderá ao tabelião ou registrador diante do quê? Diante de todos os atos por ele ali praticados. Então, incluem a falha em registrar um documento que pode levar aos litígios ou perdas financeiras que irão recair sobre aquele quem o praticou, porque as partes ali levaram os documentos, não foram verificados devidamente. Há um ônus sobre determinado bem, o imóvel, há um ônus sobre determinada declaração de vontades, há um erro, um equívoco, o responsável passa a ser aquele que o praticou, que teve a fé pública, que tem a boa fé, mas que não observou, ou seja, fora negligente, praticou um erro, ele irá sofrer uma responsabilidade civil, uma sanção, respondendo inclusive com perdas e danos dentro da ordem financeira, como também civil e, dependendo das circunstâncias, até criminalmente das atividades em si praticadas. É muito importante a concepção da relação jurídica disposta entre as partes para que não haja qualquer meio ilegal por o tabelião ou mesmo notarial e, no caso, o registrador, praticado diante dos seus atos de forma fundamental. Essas responsabilidades, conforme já mencionadas, são sujeitas às sanções administrativas, a perda, por exemplo, de ser, né, o titular do cartório, ou penais por violações graves de suas obrigações, ou mesmo responder à concepção criminal, além da perda, né, da titularidade do cartório em si, o que inclui ações como falsificações de documentos, abuso de poder, dentre outras, né, exemplificações aqui que poderíamos enumerar diversas formas, de uma forma geral. A importância dessa responsabilidade dada pelo profissional é o quê? É a função em si da segurança jurídica e da confiança pública emitida pelos tabeliães e pelos registradores, como que sustentada pela integralidade do quê? De um sistema legal, de um sistema correto, de um sistema devido e necessário para a atividade da emissão desses documentos como válidos, como eficazes, como legais. Este é o ponto fundamental. Concluímos, então, a presente aula apontando que os tabeliães registradores, por meio de suas funções delegadas pelo poder público, após, obviamente, a aprovação de serem titulares dos cartórios, são os pilares essenciais da estrutura do sistema jurídico, contribuindo significativamente para a segurança jurídica e eficácia das relações sociais e econômicas. As presentes composições legais, como as leis que regulam suas atividades, são projetadas para assegurar que esses serviços sejam prestados com integridade, eficiência, acessibilidade, reforçando a importância fundamental para o Estado de Direito e democrático no qual estamos vivenciando nos nossos dias de hoje. Percebam vocês que os presentes módulos, senhores, 1, 2, 3 e 4, caminharam de forma cronológica e gradativa para o exercício da função prática, da qual vocês, em breve, estarão aqui utilizando na sua vida civil pessoal. Desejo a todos um grande abraço, até a próxima vez, na qual nós poderemos nos encontrar. Fiquem com Deus, tudo de bom, até breve.